Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje começamos o mês mais crimezeiros do ano. Fevereiro já começou numa quarta-feira, né? Começou do jeito certo e ainda com o lançamento do primeiro episódio do Café com Crime de 2023. Será um mês em que teremos um episódio por semana, gente! Uhul! Nada de esperar 15 dias, nada desse negócio de episódio semana sim, semana não. Toda quarta-feira de fevereiro vai ter Café com Crime, sim. E sem mais delongas, vamos para o caso de hoje, porque, vocês já passaram janeiro inteiro esperando? Então vamos mergulhar de cabeça no caso Gabriel Kuhn. Essa história chocou Blumenau, Santa Catarina, em 2007. O caso foi tão chocante que recebeu atenção internacional. Estados Unidos, Espanha e outros países mais noticiaram o acontecimento e acompanharam o desenrolar do julgamento de um menor de idade que esquartejou Gabriel Kuhn, de 12 anos, supostamente por conta de um jogo. Mas a história é mais complexa do que parece. Esse caso foi uma indicação da apoiadora do podcast, Ale Kane. Ela usou o seu fura-fila para trazer à tona esse caso que aconteceu na sua cidade natal, Blumenau, e que, apesar de já ter mais de 15 anos da sua ocorrência, voltou a ser divulgado nas redes sociais, pois o paradeiro do assassino, é um mistério. Além da Ale, muitos ouvintes também chegaram a sugerir esse caso. É um caso, na verdade, bastante pedido aqui no podcast, então eu queria dar um alô para alguns que indicaram esse caso primeiro também. Caio Bento, Alessa dos Santos, Ná Camargo, Juliana Givizies, João Leonardo Beckhauser, Eduarda Castro, Mona Lisa Pinarelli, Alberto Saavedra e Débora Vogel. Obrigada por escutar o podcast e trazer suas sugestões de casos para a Dona Café aqui. Valeu demais! Esse é só o primeiro caso de fevereiro, então se você não quiser perder nenhuma das histórias que contarei aqui esse mês, segue o Café com Crime aí no seu Spotify e ativa o sininho para receber notificações assim que um episódio novo for lançado. E não custa nada, né? Vou biscoitar aqui um pouquinho e lembrar vocês que também dá para deixar 5 estrelas pro podcast aí no aplicativo. Essas são coisas que eu falo, gente, porque é um jeitinho muito fácil, rápido e simples de você apoiar o podcast. Então, se você curte o meu trabalho, curte o Café com Crime, segue aqui no Spotify, ativa o sininho e deixa suas estrelinhas. E com isso, bora começar do começo? Get ready for Netflix's gripping new medical drama, Pulse. Set in a cutting-edge Miami trauma center, third-year resident Dr. Danny Sims is unexpectedly thrust into a promotion when beloved chief resident Dr. Xander Phillips gets suspended. Then, with the emotional and physical stakes at their highest, a storm will push the hospital and its residents to their limits. Witness how life can change in a heartbeat when you're operating under pressure. Watch Pulse April 3rd, only on Netflix. I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. Dois adolescentes se conhecem por trás das telas de um computador. Gabriel Kuhn, de 12 anos, e Daniel Felipe Petri, de 16 anos, eram jogadores assíduos de um RPG online chamado Tibia. Para quem não tem familiaridade com o mundo do RPG, é uma sigla em inglês para Role
role-playing game, ou seja, um jogo de interpretação de personagens. Nele, os jogadores assumem o papel de personagens imaginários em um mundo fictício e andam por mapas, completando missões de uma forma bem livre, criando aí a sua própria narrativa dentro desse mundo, sem muito roteiro. Não é um jogo tipo Super Mario, onde você tem um objetivo claro, níveis muito claros, etapas, que todo mundo vai passar pelo mesmo lugar. O RPG é um jogo livre que você pode jogar de diversas formas e cada um vai ter ali a sua própria história. Eu nunca joguei Tibia, não sou gamer nem nada, então podem me corrigir à vontade, mas eu adorava jogar uns outros tipos de RPG quando eu era adolescente. Eu ia em Lan House pra jogar, era sempre muito divertido porque você realmente cria ali a sua própria narrativa e eu sempre amei histórias em todos os formatos, né? Então eu fico imaginando que ter esse mundo de possibilidades dentro de um jogo era algo muito estimulante para Gabriel Kuhn e Daniel Petri, e eles se divertiam muito dentro desse universo. O jogo foi, na verdade, uma ligação que os dois garotos encontraram entre si e fizeram, a partir daí, uma grande amizade. E essa amizade não ficou só no mundo virtual. Os dois garotos moravam no bairro Velha Central, em Blumenau, e eram, na verdade, vizinhos. Possivelmente, eles já se conheciam antes de se descobrirem no jogo, mas foi o jogo que realmente os aproximou. Uma amizade bastante improvável, por sinal. Enquanto Gabriel Kuhn era um bom menino, educado e gentil, Daniel Petri era mais retraído, mais na dele. Bem, digamos que ele tinha uma fama de ser problemático e, por vezes, agressivo. Gabriel, nascido em março de 1995, vinha de uma grande e amigável família. Ele tinha uma mãe, um pai, um irmão mais velho. Ele era o irmão do meio, na verdade, uma irmãzinha nova. O seu pai era empreiteiro, trabalhava com obras e construções. E o Gabriel era um querido, era chamado carinhosamente de Bibi pela sua mãe. O Daniel, nascido em 1991, demonstrou desde pequeno, desde criança, ser um rebelde. Qualquer provocaçãozinha que recebesse, seja da família ou de amigos, ou um não que ele tinha dos pais, ele reagia de uma forma extremamente violenta. E isso era sabido por todos, tanto que os seus pais o encaminharam para terapias psiquiátricas para tentar ajudar o garoto a controlar esses impulsos, a navegar melhor a vida. Mas nada adiantou. Daniel abandonou as sessões psiquiátricas. Aos 16 anos, também havia abandonado a escola. Passava grande parte do seu tempo em casa, assistindo TV, navegando pela internet e, claro, jogando Tibia. Os pais continuaram tentando tratar o filho, o colocavam novamente nas sessões de terapia, psicólogo, psiquiatria, análise, tentaram de tudo, mas nem Freud na causa. Era um ciclo vicioso. O Daniel ia por um período na terapia, depois abandonava o tratamento. Apesar do seu comportamento difícil e agressivo, Daniel Felipe Petri parecia se dar bem com Gabriel Kuhn. Talvez por serem opostos, acabavam se equilibrando de uma certa maneira. E como eu mencionei, a amizade deles ultrapassou as barreiras virtuais e as brincadeiras se tornaram reais. Eles brincavam juntos na rua. É coisa que hoje não existe muito, né? Tempos complexos. Mas lá em 2007, em Blumenau, no bairro Velha Central, no condomínio onde eles moravam, era seguro e possível brincar na rua. E vários vizinhos se recordam de ver os dois juntos brincando e parecia ser uma amizade saudável. Os garotos gostavam da companhia um do outro. E por isso, mesmo sabendo do comportamento agressivo de Daniel e de seus pequenos surtos de conduta, os pais de Gabriel não viam problemas na amizade entre os dois. Bem, e aí, chegamos em julho de 2007. Época de férias escolares, Gabriel passando mais tempo em casa, e talvez por conta de ser inverno, né, aquele friozinho bom de Santa Catarina, foi umas férias que ele passou bastante tempo dentro de casa e, consequentemente, em frente ao computador, jogando Tibia. E, claro, com seu amigo Daniel do outro lado da tela. Gabriel estava num ponto do jogo que ele precisava de 20 mil moedas do jogo para conseguir atingir o nível que ele queria. Ele estava se sentindo meio preso na fase atual, no nível atual, e ele não conseguia jogar a história do jeito que ele queria.
E eu não sei se esse dinheiro seria usado para comprar algum objeto que ele precisava para completar uma missão, ou para dar um upgrade ali no seu personagem, upar alguma habilidade, subir de nível, enfim, não sei. Mas ele precisava desses 20 mil dinheiros do jogo. E vale dizer que isso seria equivalente, na época, a $1,75. Não chegava nem a R$5 na época, ali pela conversão de 2007. Saudades, né? Quando $1 não chegava a R$5. Ai, pois é. Mas é isso, era um valor muito pouco, muito baixo, mas que para o jogo era algo significativo. E aí, imagina, um menino de 12 anos jogando um jogo que foi o maior evento das suas férias, ele estava totalmente investido naquilo, era o ponto alto para ele. E o que ele faz para continuar nessa felicidade do jogo? Ele pede ajuda para o amigo. O Gabriel perguntou a Daniel se ele poderia emprestar os 20 mil dinheiros ali do jogo no Tibia. O Daniel já estava num nível um pouco acima, já tinha essa grana ali para ele... Sabe, tudo bem? Então ele concordou, né? Beleza, brother, é para isso mesmo. Mas o Daniel deixou bem claro para Gabriel que ele teria que devolver esse dinheiro. Ele não estava dando, ele estava emprestando e Gabriel precisaria pagar. Naquele dia, Gabriel recebeu os créditos na sua conta do jogo, conseguiu os 20 mil dinheiros, estava lá feliz, usou para fazer o que ele queria fazer, conseguiu seguir ali com a missão que ele tinha no jogo, pôr o personagem dele, sei lá o que ele fez, mas estava felizão da vida. O personagem novo ali, todo desenvolvido no jogo, e o Daniel só observando do outro lado da tela a evolução ali do Gabriel às suas custas. E então... ele começa a cobrar. Cadê os meus 20 mil dinheiros virtuais? Me devolve meu dinheiro. Caloteiro, você não vai me pagar, não? O Gabriel pedia calma, pois agora que ele estava mais evoluído, com certeza conseguiria o dinheiro nas suas quests, né, nas missões do jogo. Mas Daniel começou a achar que o amigo estava apenas o enrolando e que jamais devolveria o seu dinheiro. Os dois amigos passaram a discutir pelo chat ali do jogo, virou briga e passou a afetar a amizade na vida real. Passaram dias sem se falar. E aquela amizade que parecia sincera e saudável aos olhos de todos, se tornou a pior das inimizades. Enquanto Gabriel era um menino bonzinho, educado e que só precisava de um pouco mais de tempo para devolver aqueles créditos ao amigo, para Daniel... era muito mais do que isso, era muito mais do que só R$5. O Daniel, ele se sentiu enganado por Gabriel, se sentiu usado por Gabriel, se sentiu provocado pelo amigo mais novo. E o seu impulso frente à provocação era uma só, desde pequeno: violência. Passou do ponto de Daniel querer de volta os 20 mil dinheiros do jogo. Agora, ele queria vingança. E no dia 23 de julho de 2007, foi o que ele conseguiu. Ninguém conseguia acreditar no que aconteceu naquele dia. O pai de Gabriel Kuhn apenas dizia, abre aspas, Daniel estava sempre aqui em casa, brincando no computador com os meus filhos. A gente fica até na dúvida se é ele mesmo. Fecha aspas. A avó de Gabriel chorava. Abre aspas. O Gabriel sempre foi um menino bom. Eles só brincavam. Não dá para entender. Fecha aspas. Os vizinhos do condomínio no bairro Velha Central ficaram sabendo do crime pela TV e simplesmente não conseguiam acreditar que aquela cena horrível, brutal e sangrenta tinha sido obra do adolescente de 16 anos que morava ao seu lado. Daniel Felipe Petri esperou o fim de semana passar. Ele sabia que a família Kuhn sempre passava tempo juntos, em casa, e que todos estariam na residência vizinha aquele sábado e domingo. Mas segunda-feira seria diferente. Segunda-feira, dia 23 de julho de 2007, a mãe de Gabriel sairia de casa logo de manhã para resolver o que precisava em uma cidade vizinha chamada Nova Trento, a 85 quilômetros de distância. Uma viagem de 1h40 no mínimo. O pai de Gabriel também sairia para trabalhar em suas empreitadas. E o irmão mais velho do menino tinha horário marcado no dentista.
O Gabriel? Bom, ele ficaria sozinho em casa, pois estava em período de férias escolares. E Daniel? Também. O rapaz de 16 anos acordou cedo e esperou. Quando deu 9h30 da manhã, viu que todos já tinham saído. Ele liga para a mãe e pergunta a que horas ela chegaria em casa naquele dia. Recebendo a resposta que só bem mais tarde, Daniel sabia exatamente quanto tempo tinha para colocar o seu plano em ação. Vale dizer aqui que existem algumas versões dessa história. Não fica absolutamente claro se Daniel se dirigiu à casa de Gabriel ou se ele chamou o Gabriel até a casa. É um pouco confuso, para dizer a verdade, mas vamos contar aqui com as versões mais repetidas e que também tem uma corroboração maior ali com as documentações policiais que a gente consegue achar sobre esse caso. No geral, o consenso é que Daniel se dirigiu à casa de Gabriel. Não fica claro também se por conta própria, né? Se ele simplesmente chegou lá, bateu na porta e disse que queria pedir desculpa pela briga entre os dois amigos e assim convence Gabriel a deixá-lo entrar, né? Ou se os dois haviam trocado mensagens pelo jogo, meio que feito as pazes virtualmente, e Gabriel teria convidado, ou mesmo sido manipulado a convidar, Daniel para ir até a sua casa jogarem o jogo juntos. O fato é que naquela manhã, de 23 de julho de 2007, Daniel vai até a casa de Gabriel. E desse encontro, só um deles sairia vivo. Ao meio-dia, o irmão mais velho de Gabriel voltava para a casa do dentista. Nada nesse mundo poderia ter o preparado para o que ele veria ao abrir a porta da sua residência. Encontrou sangue, muito sangue, por todo o corredor, nas paredes. Encontrou também o irmão mais novo, brutalmente assassinado, cerrado ao meio. As pernas, separadas do corpo, estavam no meio do corredor. O restante do seu tronco, no final do corredor, com cordas amarradas à sua volta. Com as forças que sobraram em suas pernas, o irmão de Gabriel corre para a rua e pede ajuda para um vizinho, que em seguida chama a polícia. Essa cena marcou para sempre a delegada Rosi Serafim, que atuava na Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Blumenau. Ela sabia que a ocorrência se tratava de um homicídio envolvendo um adolescente, mas não esperava, jamais, encontrar um corpo cerrado ao meio. Segundo ela, o levantamento no local foi demorado e muito, muito triste. Rosi Serafim afirmou que, abre aspas, é o tipo de ocorrência que a gente sofre, porque temos que fazer nosso trabalho, mas vemos aquelas mães e as famílias buscando uma resposta. É uma ocorrência que te marca. Fecha aspas. A casa da família Kuhn, que era similar às outras casas do condomínio, possivelmente até mesmo da casa dos Petri, ela possuía um corredor lateral que era muito usado como uma entrada informal para a casa. Apesar de ser um corredor externo, ele era coberto. O chão parecia ser de cimento batido, com paredes brancas e portas marrons do lado direito e esquerdo que davam acesso aos outros cômodos da casa. Ali naquele corredor, a família por vezes deixava seus tênis e sapatos antes de entrar na casa. O corredor não era muito longo e terminava em uma porta de madeira que logo acima dela havia uma outra portinha menor que dava para o sótão. Foi nesse corredor lateral que o corpo de Gabriel Kuhn foi encontrado por seu irmão. A seguir eu vou descrever a cena do crime da forma como foi encontrada e documentada pela polícia. E fica aqui um alerta. Nos próximos minutos, a narração contém descrições de violência e não é recomendada por todas as pessoas. Quando Guilherme abriu a porta para entrar no corredor e acessar a casa, encontrou a cena do crime. Próximo dos tênis e sapatos que sempre ficavam por ali, viu uma serra ensanguentada, daquelas que tem a serrinha amarela encaixada num arco de metal. Logo ao lado, as pernas do seu irmão,
caídas em formato de L, uma em cima da outra. Poucos metros à frente, uma escada estava escorada na parede, dando a entender que alguém tinha tentado subir até a portinha do sótão da casa, no fim do corredor. Ao lado da escada, encontra-se a porta de madeira, no fim do corredor, e em frente a essa porta, o tronco do corpo de Gabriel, de barriga para baixo e com a cabeça virada para a parede. Quem entrava no corredor via apenas suas costas nuas, seu braço direito, com as palmas das mãos viradas para cima, sua nuca e a parte de trás de sua cabeça. Embaixo de suas axilas, uma corda amarrava seu torso e outra parecia estar enrolada em volta de seu pescoço. Ambas as cordas estavam presas em algo dentro da porta do sótão, como se algum mecanismo para içar o corpo de Gabriel até lá tivesse sido criado, com um suporte da escada ali também, mas a tentativa falhou e o corpo foi largado ali mesmo. A porta, no fim do corredor, onde o corpo estava escorado, estava manchada de sangue, assim como as paredes. Na parte inferior do corpo, na altura das coxas, onde o corte de separação ocorreu, parecia que o corpo estava embalado em sacos plásticos de supermercado. Ao analisar a cena do crime, a polícia encontrou manchas de sangue de Gabriel no colchão do quarto onde foi encontrado o computador. Parecia que aquele local foi onde tudo começou. Ao olharem no computador, viram que o jogo Tibia estava aberto. E ali, um chat entre Gabriel e Daniel. Poucas horas antes, os dois meninos haviam discutido sobre o jogo e não pareciam estar em termos muito amigáveis. Foi assim que Daniel Felipe Petri se tornou o primeiro e único suspeito do caso. Seguindo as manchas de sangue encontradas no colchão, a perícia passou a suspeitar que a ação inicial que ocorreu ali no colchão foi abuso sexual. O assassino teria entrado na casa e encontrado a vítima no quarto do computador e logo em seguida praticado o abuso na cama deste mesmo quarto. Depois do abuso, uma discussão ferrenha aconteceu entre a vítima e o assassino, que se movimentaram do quarto para a cozinha. No caminho, a vítima pode ter ameaçado que contaria o que aconteceu para os pais, e com essa provocação, a perícia suspeita que o assassino teria empurrado Gabriel e dado vários golpes nele, e logo em seguida o estrangulou. Desacordado, o corpo foi arrastado para o corredor lateral da casa, onde o criminoso o esquartejou. Por fim, pelos resquícios de sangue e pela maneira como o corpo foi encontrado no corredor, a perícia suspeita que o assassino teve grandes dificuldades em elevar e ocultar o cadáver no sótão da casa, que seria o seu plano inicial, por conta do peso, e por isso o deixou na porta para que o corpo fosse encontrado. Mas algumas peças ainda precisavam ser analisadas. O material do colchão foi coletado para confirmar se houve ou não abuso sexual. Foi coletado o material da vítima e encaminhado ao Instituto Geral de Perícias na capital. Essa é a história que a cena do crime contava para a perícia até o momento. Agora, chegou a hora de conversar com o único suspeito, o vizinho amigo Daniel Felipe Petri. É tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal, no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20. E com isso, você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se/Café com Crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se/Café com Crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar para o crime. This episode is brought to you by Honda.
Introducing the all-new, all-terrain Honda Passport Trail Sport, the most off-road capable Honda Passport Honda has ever dreamt up. The Passport features increased ground clearance, roof rails on all trims, and available specially developed all-terrain tires. And you'll stay comfortable with tri-zone climate control and available features like heated and ventilated front seats and a panoramic moonroof. Learn more at honda.com/passport. The #1 selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, onabotulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. O caso Gabriel Kuhn tem uma característica peculiar. Apesar de ser um crime muito conhecido, pouco se conhece sobre ele. O fato de ter 2 menores de idade envolvidos desempenha um papel importante nisso. No Brasil, o sistema jurídico resguarda o direito à preservação da imagem e identidade da criança e do adolescente envolvido em crimes, tanto durante a investigação e apuração, quanto na fase de aplicação das medidas legais. Isso quer dizer que a lei protege menores de idade que tenham cometido infrações com o objetivo de preservar essa criança ou adolescente, o mantendo a salvo de qualquer mídia que venha a divulgar informação depreciativa ou não acerca deles. A justificativa para isso é que acredita-se que menores de idade se encontram em fase de formação, tanto física quanto moral, e que qualquer exibição pública da sua imagem e do seu crime são prejudiciais para ela, para a criança. Como pessoas ainda não completamente formadas, uma exposição assim o marcaria para sempre. Seria um eterno trauma, seria um abuso que causaria constrangimento irreparável e que talvez esse fato impedisse que esse menor de idade se recuperasse dentro do sistema correcional. Porque, no fim das contas, é isso que a lei busca, Preservar o futuro desse menor, garantindo que ele se desenvolva da forma mais positiva possível, tendo um futuro e que ele saia do sistema recuperado, com uma segunda chance de se inserir realmente dentro da sociedade. Como o assassinato do Gabriel Kuhn, um menor de idade, foi cometido por Daniel Petri, um outro menor de idade, por conta dessa questão toda, desse direito de resguardar a imagem da criança e do adolescente, o processo correu em segredo de justiça. Então, informações sobre o que exatamente aconteceu durante a investigação e o julgamento são muito escassas. O que sabemos é que Daniel Felipe Petri prestou depoimento à delegada Rosi Serafim, acompanhado do pai e do advogado da família. Mas, de início, ele negou qualquer envolvimento com o crime. Bizarramente, ele só foi confessar o assassinato depois que saiu a autópsia que confirmava que houve abuso sexual. É então que Daniel meio que fala: "Epa, pera lá, eu matei ele sim, mas não sou gay não." E aí ele conta a sua versão da história, que parece que foi moldada por ele simplesmente para tentar se proteger da acusação de ter tido relações sexuais com Gabriel. Ele não estava nem aí com a acusação de assassinato. Para ele, assassinato é mais um dia. O que pegou para ele foi ser acusado de ser gay. E aí a gente chega na parte mais assustadora, assim, do caso. Porque, claro, o caso inteiro tem uma brutalidade, uma crueldade, uma violência muito grande. Mas esse garoto de 16 anos, ele conta
detalhes com frieza e indiferença. Parecia que ele não notava o nível extremo de violência que ele tinha atingido. O Daniel Petri, ele conta, então, que ele convivia com a família de Gabriel e com as outras crianças da rua, que ele tinha uma amizade próxima com o garoto por os dois gostarem muito do jogo Tibia, e que, na verdade, o crime todo ocorreu por conta de uma discussão que eles tiveram no jogo, nesse RPG. O Daniel afirma que depois de discutir com o Daniel sobre aquela dívida dos 20 mil dinheiros do jogo, ele ficou muito puto. Ele teve um surto de agressividade e estrangulou o amigo. Ele não queria fazer nada demais com ele, não foi por querer, bem entre aspas. Mas ao ver que o menino de 12 anos estava morto, ele entrou em desespero. Ele decidiu que iria esconder o corpo no sótão, que ficava a 1,80 m do chão. Ele pega uma escada, coloca logo abaixo da portinha do sótão e tenta carregar o corpo de Gabriel para cima, mas não conseguia. Era muito pesado para ele. O Daniel, então, teve a ideia de amarrar o corpo a um fio, um cabo, parecia uma extensão, nessa tentativa aí de suspender o Gabriel e puxá-lo para cima, mas também não teve sucesso a fazer isso. Usando ali todo o seu raciocínio para como se livrar do peso, decidiu que a maneira mais fácil seria dividindo, e assim dividiu o corpo em 2. Foi até a cozinha, pegou uma faca e cortou as 2 pernas de Gabriel, mas ao chegar na parte óssea, a faca não cortava. Foi então que ele pegou a serrinha para terminar o serviço. Agora, sem o peso das pernas, do fêmur, que é o osso mais pesado do corpo, o Daniel tentou içar o amigo para o sótão novamente. Mas, para o seu horror, o seu plano não funcionou. Ele ainda era incapaz de puxar o corpo de Gabriel 1,80 m acima do chão, para dentro do sótão. Tudo o que ele fez foi ensanguentar o corredor e as paredes, criando uma bagunça que ele não seria capaz de limpar. O Daniel desiste, larga tudo do jeito que estava e volta para sua casa, que era vizinha de onde o crime aconteceu. Essa foi a confissão de Daniel Felipe Petri. A delegada Rosi Serafim, o Daniel afirmou categoricamente que a motivação do crime foi o jogo. Foram os 20 mil dinheiros emprestados que jamais foram devolvidos por Gabriel. E apenas isso. Depois de prestar declarações, ele foi conduzido ao IML e em seguida apresentado ao Ministério Público. Após ouvir o Daniel, a promotora substituta da Infância e Juventude, Mônica Papst, solicitou a internação provisória do rapaz e a Justiça acatou o pedido, o enviando ao Centro de Internamento Provisório de Itajaí. Mas uma coisa continuava não batendo. A versão de Daniel Petri não condizia com as evidências periciais deixadas na cena do crime. Segundo o laudo do IML, Gabriel sofreu abuso sexual antes e depois de sua morte, pois foram encontrados o sêmen do Daniel e outros resquícios no local do crime. Ele foi sufocado e recebeu vários golpes do seu assassino. E mais, Gabriel estava vivo, porém permaneceu desacordado quando teve suas 2 pernas cortadas de seu corpo. Ele entrou em choque e ficou inconsciente, mas a causa da sua morte foi por hemorragia e não por asfixia. Uma história bem diferente da que Daniel Petri confessou para a polícia. E assim, entramos na segunda versão da história dada pela delegada responsável pelo caso, a Rosi Serafim. O Gabriel teria ligado para Daniel e pedido para ir à casa dele para jogarem juntos. Até aí tudo normal, mas um dia comum na amizade recém-recuperada dos 2 garotos. Eles estavam no quarto onde ficava o computador da casa, quando do nada, Daniel agarra Gabriel e abusa sexualmente dele. O ato poderia ter sido a vingança que o Daniel buscava ter de Gabriel, uma espécie de violenta humilhação. Diferente do que Daniel conta em sua versão, que agiu na emoção do momento, no calor de uma discussão e estrangulou o amigo, a delegada acredita que tudo foi premeditado. O Daniel sabia que Gabriel estaria sozinho em casa e ainda liga para a mãe às 9h30 da manhã para perguntar a que horas ela chegaria, garantindo ali a sua janela de tempo ideal para cometer o crime e o seu grande plano de vingança: estuprar o amigo de 12 anos. Mas as coisas saíram do controle. Após o estupro, Gabriel não ficou quieto.
Disse que contaria tudo para os pais, que Daniel estava perdido, que todos ficariam sabendo daquilo do que ele tinha acabado de fazer. Tenta, dessa forma, se proteger. Mas isso serviu como uma provocação para Daniel. E o Daniel, com o seu ímpeto agressivo, volta a atacar o amigo. O laudo diz que ele foi estuprado mais de uma vez. O Daniel também golpeou Gabriel, arrancando-lhe sangue, que mais tarde seria encontrado pela polícia no colchão da cama. Em seguida, após o abuso e a discussão, o Daniel foi até a cozinha, sabe-se lá para quê. Talvez aqui ele já estivesse pensando em pegar uma faca? Não sabemos, só sabemos que Gabriel o seguiu, pois isso é o que o caminho de sangue nos mostra na cena do crime. Foi aí que Daniel decide acabar de uma vez com o menino e o estrangula, usando um cabo tipo de extensão. Ao pressionar o cabo na garganta, o Daniel esperou até que Gabriel estivesse desacordado. A esse ponto, ele achou que já tinha matado o amigo. Ele decide esconder o corpo, usa o mesmo cabo que tinha estrangulado o menino para o arrastar até o corredor ali na lateral da casa e tentar chegar perto do sótão, onde fez ali as suas inúmeras tentativas de esconder o corpo no alto, sem nenhum sucesso. A delegada concluiu que a violência sexual pode ter sido a motivação real para a briga entre os dois, e que a briga por causa do dinheiro emprestado no Tíbia foi usada como uma desculpa para esconder o abuso sexual, para esconder a real motivação do crime. O Daniel sempre negou essa versão, sempre negou o estupro, embora tivesse confessado ao restante do crime. Durante sua audiência de sentença, Daniel teria dito ao juiz que, abre aspas, Gabriel era um covarde e um ladrão. Ele queima no inferno agora mesmo, para onde eu o enviei. E quando eu morrer, vou encontrá-lo no inferno e terminar a minha vingança. Fecha aspas. A conduta sexual, nesse caso, tem um peso muito importante e aponta para uma outra possível motivação, que o Daniel Petri estava em completa negação e tinha medo da sua sexualidade, além de demonstrar outros comportamentos de origem sexual, como o sadismo, que envolve aí a humilhação e o sofrimento da vítima, assim como possivelmente necrofilia. De novo, Daniel nega o abuso sexual. Ele nega que tenha tido qualquer tipo de relação homossexual ou que seja gay. Ele insiste em culpar o jogo. E como parte da sua defesa, na verdade, o Daniel culpa a natureza violenta do jogo Tíbia por ter o deixado louco. Muitos jogadores de Tíbia, no mundo todo, protestaram massivamente, repudiando os atos de Daniel Petri. A comunidade do RPG alegou que não deveriam ser considerados criminosos em potencial por jogarem o mesmo jogo que o assassino. Uma rede do Tíbia prestou homenagem a Gabriel, tentou ser muito acolhedor ali em relação à vítima. Mas apesar das tentativas de se afastar ao máximo da imagem do assassino, o Daniel deixou uma cicatriz eterna na comunidade do jogo, já que a maioria das notícias que saíram na mídia afirmavam que o assassinato ocorreu por conta do jogo. O enterro de Gabriel Kuhn aconteceu no dia 24 de julho de 2007, no cemitério ecumênico Velha Central, em Blumenau, sob fortes protestos de inconformidade dos pais e amigos do Gabriel. Já no dia seguinte, sabiam que havia sido Daniel, sabiam da sua versão, mas era difícil de aceitar que essa era a verdade. O próprio pai de Gabriel disse ficar em dúvida, pois não acreditava que o amigo, o adolescente que vinha brincar na sua casa com seus filhos, seria capaz daquilo. O Daniel ficou detido por 45 dias. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, esse seria o período máximo que um menor de idade poderia ficar apreendido sem a aplicação de uma medida socioeducativa, sem uma pena, né? E assim, a decisão precisou vir e rápida. Senão, Daniel sairia do Centro de Internamento Provisório de Itajaí livre, possivelmente sem nunca mais enfrentar a justiça e pagar pelo crime terrível que cometeu. Na noite do dia 5 de setembro de 2007, o juiz Álvaro Pereira de Andrade, da Vara da Infância e Juventude, anuncia a sentença de Daniel Felipe Petri pelo homicídio de Gabriel Kuhn.
O adolescente de 16 anos pegou a pena máxima determinada pelo Estatuto: cumprir pena socioeducativa pelo período de 3 anos. Daniel Petri ficou internado até 2010, quando completou 18 anos e ganhou a liberdade. Depois disso, nada mais foi noticiado sobre o paradeiro de Daniel. Não se sabe onde mora, o que faz ou se cometeu outros crimes. Isso tudo devido ao fato da lei proteger a identidade e a imagem de menores de idade. Acredita-se que, pela grande repercussão do caso e o vazamento dos nomes reais dos envolvidos, ao ser liberado do centro correcional, Daniel Petri tenha ganhado um novo nome, uma nova identidade, uma chance de recomeçar sua vida e ter um futuro mais positivo. Claro que a completa falta de informação sobre qual seria sua nova identidade e seu paradeiro dão lugar para inúmeras teorias. Hoje, Daniel Felipe Petri teria 32 anos de idade, se vivo. Digo isso porque alguns acreditam que ele pode ter cometido suicídio depois de se arrepender do que fez. E isso explicaria o sumiço completo de rastros de sua vida, já que sua vida simplesmente não existiu após 2010. Outros alegam que Daniel teria entrado para a faculdade de Direito e hoje exerce a profissão de advogado. Outros rumores apontam que Daniel Petri teria fugido para algum outro país, como os Estados Unidos, para poder viver longe do seu passado sangrento e poder realmente começar de novo. Essa teoria inclui que ele teria casado, tem uma esposa e filhos. Já algumas pessoas locais de Santa Catarina afirmam que isso é uma mentira e que, na verdade, Daniel Petri nunca deixou o estado. O garoto trabalharia em um mercado em uma cidade vizinha de Blumenau. Como vocês podem ver, boato é o que não falta, mas de concreto, nada se sabe. Aliás, os boatos foram tantos que em agosto de 2022, muitas pessoas confundiram um morador de São Paulo chamado Marcos Daniel Petri com o adolescente assassino. Pelas redes sociais, esse paulistano, o Marcos, recebeu muito hate, muito ódio, muito desprezo por ter sido confundido com Daniel, simplesmente porque eles têm o nome basicamente igual. E imagina, né, se um caso tipo da Fabiane de Jesus acontece de novo? Um linchamento por confundirem um inocente com um assassino? Gente, isso é um grande perigo. O fato é que Daniel Felipe Petri virou um fantasma. A sua família também se mudou de Blumenau, a sua casa no bairro Velha Central não existe mais. E o crime deixou marcas em ambas as famílias. Principalmente nos pais, tanto da vítima como do assassino, né? A delegada Rosi Serafim afirmou que todos eram pessoas de bem, ambas as famílias, e que eles viram a rotina mudar em uma fração de segundos por conta da ação de um menino de 16 anos de idade. Ela diz, abre aspas, certamente até hoje eles sofrem com isso, tanto a mãe que perdeu o filho, quanto a que viu o filho ir preso. É uma marca para a vida. Fecha aspas. Meses depois do assassinato, a família Kuhn também se mudou da casa que virou cena de crime. A casa foi demolida. Infelizmente, a dor fica para sempre. O sofrimento da família Kuhn extrapolou a perda do filho e do irmão de 12 anos. Eles precisaram lutar na justiça por um direito que deveria ser o básico: a preservação da imagem do menor de idade Gabriel Kuhn. As fotos do garoto esquartejado foram divulgadas em sites na internet. A Polícia Civil abriu um inquérito por determinação judicial para apurar como que esse material vazou. Tiveram que fazer o caminho inverso das fotos para descobrir quem poderia ser o responsável por essa divulgação de mau gosto. Poderia ter vazado da própria polícia, ou mesmo de uma testemunha que chegou a registrar a cena do crime antes do início da investigação. Vale dizer que lá em 2007 não era tão comum assim celulares com câmeras e tudo mais, era tudo mais difícil, né? Tava mais no início dessa tecnologia. Mas mesmo assim, as imagens foram divulgadas. E isso só causou mais dor à família Kuhn, pois qualquer menção online ao nome de Gabriel levava às imagens que eles tentavam esquecer, a cena de terror que o irmão mais velho viu ao abrir a porta da casa. O vazamento das fotos podem ser consideradas vilipêndio de cadáver, que é um crime de desrespeito aos mortos e está no Código Penal brasileiro. A pena prevista é detenção de 1 a 3 anos, além de multa. Mas aparentemente o inquérito para descobrir quem vazou as fotos não deu em nada. A família se sentiu desrespeitada no seu momento de luto.
e queria justiça, além de, claro, tirar as imagens desautorizadas do ar. Então, a família Kuhn decide processar o Google por danos morais, por divulgar as imagens do homicídio em sua ferramenta de busca. Queriam que o Google retirasse de seu site as imagens e bloqueasse a possibilidade de acesso às fotos de Gabriel Kuhn por qualquer pessoa. Entretanto, o Google afirmou que, infelizmente, era um pedido impossível. Eles não podiam bloquear a busca pelo nome Gabriel Kuhn, porque existem outros Gabriel Kuhns, outras pessoas homônimas, que também teriam seus nomes e suas páginas bloqueadas sem terem qualquer envolvimento com o crime ou com esse caso. O que poderiam fazer é bloquear URLs, esses endereços da internet, específicos que tivessem as imagens. Mas para isso, a família precisaria enviar um relatório com todos os URLs que queriam bloquear para análise. Assim, as imagens sendo reconhecidas judicialmente como ofensivas deveriam ser removidas pela empresa mantenedora e assim o URL, o site, desativado. Basicamente era o seguinte: o Google não tinha culpa das imagens aparecerem na sua busca. Eles não são donos dos sites que aparecem nas buscas. E eles também não são a fonte do vazamento das imagens. Quem deveria ser processado seriam os sites individuais que publicaram as imagens. Caberia então à família Kuhn colher as migalhas na internet, buscar link por link, imagem por imagem, site por site. Ver e rever a cena do crime inúmeras vezes. Mas era basicamente um trabalho em vão, pois uma vez que as imagens vazaram, mesmo que retiradas de um link, poderiam aparecer em outro tempos depois. E assim, a família decidiu não enviar os URLs, ou foram incapazes de o fazer. De qualquer forma, o Google ganhou o processo. Enquanto temos um menor de idade assassino, que teve sua identidade e sua imagem tão bem protegidos que ninguém nem sabe do seu paradeiro atual, também temos uma vítima menor de idade, que teve sua imagem irresponsavelmente, insensivelmente e desautorizadamente divulgada para toda a internet ver. 2 pesos, 2 medidas. Esse foi o caso Gabriel Kuhn, tão pedido para vocês aqui no Café com Crime. Semana que vem teremos um novo caso. Sim, semana que vem, dia 8 de fevereiro, um novo episódio será lançado, dessa vez para narrar o caso dos 7 Orelhas, um vingador e assassino em série mineiro que tem uma estátua em sua homenagem no sul de Minas. Bora entender essa história. Até semana que vem e até lá, não abandonem a terapia, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com pesquisa de Ana Ferrari, edição de áudio e sonorização de Luigi Calistrato. As fontes utilizadas para pesquisa foram Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Jornal de Santa Catarina, Gazeta do Povo, Folha do Espírito Santo, Dourados Agora, Embaixada USA, o Município Blumenau, Crimes Reais, artigo do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrício, intitulado Caso de Gabriel Kuhn, uma bela amizade teve um fim trágico, e o artigo da Fernanda Oliveira, publicado no Jus Brasil, Direito à preservação da imagem e da identidade da criança e do adolescente infrator como direito fundamental da pessoa humana.